Glória a Deus, louvado seja o nome do Eterno. Que Deus abençoe tua vida, que o Senhor abençoe tua casa, que o Senhor abençoe toda a tua família, que o Senhor abençoe teu lar. Estamos voltando aqui com os nossos estudos. Vamos dar aí um novo início a uma nova jornada. Não será um módulo denso, muito extenso, tá? Nós vamos usá-lo bem na prática. Vamos estudar o livro de Juízes. Vamos aprender com Juízes na Bíblia, crescer e avançar em graça e conhecimento. Quero agradecer o pessoal aí que participou segunda-feira da nossa escola de cura. Já demos início na primeira turma, escola de cura. Você que ainda não entrou, pode participar, que dá tempo de você participar. É um curso que vai ficar gravado eternamente até a volta de Jesus. Então, você pode participar, pode entrar, acompanhar as aulas. Tivemos uma aula e não liberei ainda o PDF, que ele não ficou pronto, tá bom? Mas eu acredito que até esse final de semana eu consigo terminar e compartilhar com o pessoal do grupo aí da Escola de Cura. O valor do curso é R$ 37 este módulo. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua graça, bondade, fidelidade, misericórdia. Venha sobre nós, Pai, com o teu reino, que seja feita a tua vontade. Fala conosco, Pai. Abre o nosso entendimento para crescer e nos aprofundar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Davi, só pega uma água para mim, se tiver uma garrafinha lá de água com gás, pode ser ela. Fazendo favor. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver, minha Bíblia está aqui. Bom, vamos falar um pouquinho do livro de Juízes. Ah, pastora, tanta coisa legal para a gente estudar, vai ensinar o livro de Juízes. Você vai gostar muito das pérolas, obrigada, que existe no livro de Juízes, porque é um livro de aprendizado e amadurecimento. É um livro onde a gente aprende obediência. Queridos, é através da obediência que nós temos resultado. Quanto mais você aprender sobre obediência, mais resultado você vai ter na tua vida, mais resultado você vai ter na sua casa, na sua família. Então, é um livro onde nós vamos aprender a obedecer, aprender a obediência, tá? Deixa eu ver um negócio aqui. É, visão geral de. Eita, parece que eu tô sem. Você mexeu aí, Davi? Você mexeu lá no fio. Aperta lá o fio. Aí, parou aqui. Isso. Visão geral do livro de Juízes. O que que acontece no livro de Juízes com muita frequência? O povo se esquece do Senhor, o povo se esquece de Deus e volta para a idolatria, tá? Acontecendo isso. Aí eles são influenciados pelas nações que estão ao redor e eles começam a abandonar a aliança que eles tinham com Deus. E abandono de aliança é mais do que uma falha moral, é uma traição espiritual. Aprenda uma coisa. Hoje você está na fé. A Bíblia fala o quê? Você que está em pé, lute para que não caia. Porque se você abandonar o Senhor, eu não estou falando igreja, eu estou falando o Senhor. Se você abandonar os caminhos do Senhor e começar a servir outros deuses, começar a ir para uma religião que está fora da Bíblia, você começa a praticar traição espiritual. O que que é uma traição espiritual? É você ter um relacionamento íntimo com uma entidade. Você vê que tem crente que desvia
e vai para o terreiro, vai para o candomblé, para mesa branca, para o catolicismo, para o espiritismo. O que que essa pessoa fez? Ela só praticou o abandono da fé? Não, ela praticou também uma traição espiritual, tá? Deixa eu ver aqui. Então, essa traição coloca Israel com aliança com deuses estrangeiros. Quando nós abandonamos a fé, uma pessoa abandona a fé e começa a servir outros deuses, ela está traindo Deus e tendo uma aliança com aquele principado, aquela entidade. O que que Deus fazia quando acontecia isso? Como opressão, como consequência, ele colocava Israel na mão de opressores. Então, você vai ver no livro de Juízes uma situação que vai ser praticamente igual em todos os ciclos. Eles vão formar um ciclo de comportamento. E por que que eu quero ensinar isso para vocês? Porque a gente pode viver alguns ciclos de comportamento, que se a gente não arrancar da nossa vida, podemos cair no mesma armadilha que eles caíram espiritualmente. O castigo não é arbitrário. Deus não castiga para ser só um juiz, mas para ensinar. Então, ele permite a opressão para confrontar o pecado e chamar o povo ao arrependimento. Só que aí, quando o povo está lá na opressão, o que que eles fazem? Eles vão orar, eles vão clamar a Deus, eles vão se voltar para Deus, no meio do sofrimento. Então, quando o povo gritava, quando o povo voltava para Deus, Deus respondia. Aí o que que Deus fazia? Levantava um juiz, um líder que era capacitado, um líder que era carismático, para libertar o povo. Aí, quando o povo era liberto, né, começava a viver a paz, o padrão se repetia novamente. Então, você vê um comportamento em Israel, no livro de Juízes, em que parece que eles têm dificuldade de aprender. E deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Nós temos que ficar atentos a ciclos, porque aquilo que eu e você demora para aprender começa a se repetir na nossa vida. Então, qual é o ciclo de Juízes? Apostasia, que é o abandono da fé, vai fazendo um círculo. Opressão, clamor e livramento. Teve livramento, começava tudo de novo. Apostasia, opressão, clamor, livramento, né? Abre a tua Bíblia no livro de Juízes 17:6. Juízes 17, versículo 6. Diz assim, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Imagina uma nação que faz o que bem entende. Ai, o que a gente faz? A gente faz o que acha que é certo. Imagina a bagunça, imagina o descontrole. E é a mesma coisa assim, ó. Vamos fazer um almoço de família, faz o grupão da família. Só que tenta todo mundo resolver pelo Zap. Vamos fazer um almoço de família e cada um leva o que quer. Gente, aquilo que vai aparecer de arroz e de macarrão não vai estar escrito, porque vai um só levar a carne. Bobear, tem gente ainda que vai com a mão a banana e leva mais três. Era mais ou menos o que acontecia em Israel. Sim, mesmo comportamento de Efraim, lá em Oséias. Porque é um padrão. Ó, Juízes 21:25. É o que a Bíblia fala. Juízes 21:25. Diz assim, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, a mesma coisa. O povo repetindo o comportamento. Então, o ciclo de juízes não é somente uma questão do passado. Ah, isso tem a ver com o povo lá da Bíblia. Não, ele reflete
a experiência de muitos cristãos no dia de hoje. Ciclos de muitos cristãos no dia de hoje. Porque o coração humano ainda se inclina a entrar em apostasia, a negar a fé, né? A modernizar tudo. Gente, hoje as igrejas tá tão moderna que mais um pouco elas tiram Jesus de dentro delas. De tanta modernidade, de tanta inventação de moda. Hoje você não vê, ou você pouco vê, né, as igrejas preocupadas só no pregar o evangelho. Hoje a igreja, para ter povo, ela tem que inventar uma moda. Hoje uma igreja, para ter povo, ela tem que pregar aquilo que o povo gosta de ouvir. Hoje uma igreja, para ter povo, ela não pode corrigir, ela não pode exortar. Porque o povo tá tão dodói que eles não podem ser corrigidos. Eles vão aonde? Eles vão aonde o coração deles é amaciado, né? E aí o que que acontece? Aí o povo vai entrando o quê? Em negação da fé. Porque na hora que vem o problema, essa pessoa não tem raiz, ela não aguenta. Ela não aguenta. Agora imagina a igreja de Cristo daqui 10 anos. Se hoje está assim, imagina daqui 10 anos. Então, Juízes é um alerta para nós, para a gente começar a olhar para a nossa fidelidade, romper ciclos de autossuficiência e clamar por uma liderança divina permanente. O Senhor tem que nos conduzir eternamente. A gente tem que parar de ter aquela mentalidade assim, ó. Ah, eu não vou obedecer pastor. Gente, o pastor ele é um guia espiritual. Quando nós pertencemos a um lugar, ouvimos uma direção, nós estamos ouvindo a direção do próprio Deus. E aí a gente às vezes não entende isso hoje, porque pouco se fala disso, mas nós ficamos na igreja com o coração rebelde, não concorda com nada, não gosta de nada, não faz nada. É um coração que não gosta de ser ensinado. Então, Juízes é ao mesmo tempo uma galeria de líderes, homens e mulheres tremendos, né? Nem sei se tem mulher em Juízes. Só que ele também é um espelho da alma do povo. Cada ciclo de pecado em Juízes vai falar de uma restauração, não só para os fracassos das pessoas, mas para a vida espiritual, tá? Juízes vai falar de uma restauração e um perdão não só de pecado, mas vai falar de um tratamento na vida espiritual. Por isso que o Senhor colocou esse livro no meu coração para a gente estudar. Vamos ver também que Juízes não fala só de uma libertação externa. É um livro que vai falar muito de libertação, tá? Não vai falar de coisas só externas, mas vai falar de coisas que também, o quê? Internas. Libertação interna. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro povo. Então, Israel teve quatro tipos de inimigo, tá? Deixa eu ver se é quatro. Os cananeus, que tinham as cidades fortificadas e cultos a Baal e a Zerá. Tinha os moabitas, que era um tipo de opressor. Tinham os midianitas, que devastava todo Israel, e tinham os filisteus. Nós vamos falar desses quatro especificamente no decorrer das aulas, tá? Porque cada eles tem um significado espiritual. Então, hoje eu quero falar sobre o capítulo primeiro do livro de Juízes. Vamos dar uma lida nele? Juízes um. Vamos lá.
a gente vai fazer vamos percorrer a leitura aqui, ó. Juízes 1:1 diz assim: E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Aí vai lá no versículo 19, que fala assim, ó. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Grife isso daí, ó. Porém, não expeliu os moradores do vale, porque tinham muitos carros de ferro. Versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Versículo 27. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem Atanak com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Belião, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Vamos lá, vamos comentar esses eventos de Juízes 1. Você vê que ele começa bem. Juízes 1 fala assim, ó, perguntaram os filhos de Israel ao Senhor, quem dentre nós subirá contra os cananeus? Ok. Revela o quê? Uma dependência espiritual. Eles começam a mostrar que eles estão dependendo da direção de Deus. E Deus fala assim, ó, coloca Judá na frente, que Judá sabe o que está fazendo. Você está procurando aqui, Amy? Tchau. E aí, eles falam, a Bíblia fala, que Judá vai, conquista a cidade, tá? Vence os cananeus em vários territórios, a tribo de Simeão ajuda, beleza. Só que acontece uma coisa, eles tinham que expulsar os inimigos da terra. E eles não expulsam, aí começa a mudar os textos, aí trazer as falhas. Eles, a Bíblia fala que Judá não expulsa os cananeus, deixa eu ver, é, só porque eles tinham carros de ferro. Ou seja, eles têm carro, vamos deixar eles aqui. Aí, Benjamim também não expulsa quem tinha que expulsar, porque Deus falava o quê? Chegou na terra, expulsa o inimigo. Com o inimigo você não brinca. E taca fogo na terra. Por que o fogo? Porque no Antigo Testamento, queridos, não tinha expulsão de demônios, não tinha uma libertação. Como que era a forma de algo ser liberto? Porque assim, uma pessoa endemoniada, entenda isso, e isso é para os dias de hoje também. Uma pessoa endemoniada, aonde ela tocava, ela contaminava com a essência, com o espírito que estava dentro dela, aquele objeto. A cidade que ela habitava era uma cidade maldita. Por isso que Deus falava assim, ó, vai e taca fogo. Porque o fogo é um elemento purificador e pega o quê? Os despojos. Pega o ouro, pega as coisas que eles têm e ofereçam a mim. Isso que o Senhor falava. Só que quando eles viram que alguns desses povos tinham coisas que lhes interessava, o que que eles começaram a fazer? Tolerar o inimigo, por causa da conveniência, por causa do medo, por causa de interesses comerciais e às vezes até por causa de cansaço. Mas aí, em vez de obedecer plenamente, o que que eles fazem? Eles começam a viver uma vida com uma adaptação com o inimigo.
Ah, é meu inimigo, Deus mandou eu excluir, mas eu acho que eu consigo conviver com ele. E aí isso se tornou a base da idolatria ao longo de Juízes. Porque a idolatria permaneceu dentro de Israel por causa dessa aliança, por causa dessa palavra, dessa direção. Então não era só uma conquista territorial, era uma questão de santidade, de separação e de fidelidade à aliança de Deus. Deus queria proteger Israel da influência espiritual. Deus olhar e falar assim: não vou deixar vocês se contaminar com esses povos, não vou deixar vocês se contaminar com os ídolos. Mas o que que Israel quis fazer? Negociar a obediência. E isso foi trazendo o quê? Consequências duradouras para a vida dele. Então a gente tem que entender uma coisa: obedecer parcialmente é desobedecer completamente. Porque o Senhor ele não nos chama para fazer uma fé negociável. A tua fé tem que ser inegociável. Porque nós estamos vivendo o tempo dos fins. Se você negociar a tua fé, você vai aceitar a marca. Se você negar a fé, se você não for uma pessoa que vai ser inegociável, se você negociar a sua fé, você vai fazer pacto com o anticristo, a troco de comida e bebida. E nós precisamos estar vigilantes nisso. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Diz assim, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vida com Deus é uma vida que você não pode negociar com o seu inimigo. Você não pode negociar a sua fé. E para você não negociar a fé, o que que você tem que fazer? Confiar. Porque eu só não negocio a minha fé quando eu trato ela como inegociável. E agora eu quero. Jéssica, acho que teu áudio. Eu quero. Aí, fechou. Perguntar uma coisa para você. Como que hoje a gente poderia negar a nossa fé? Não apenas de se envolver com ídolos, mas como que hoje seria possível a gente negar a nossa fé? Pode dar chute, tá? Ah, pastor, eu acho que uma pessoa que age de tal forma, com tal atitude, nega a fé. Como que uma pessoa nega a fé? Vamos lá. Vamos com chutes e sem chutes. Mira pro gol e manda. Quiser abrir teu microfone e falar, quero te ouvir. Como que a gente negocia a fé? Porque a negociar a fé é só eu trocar Deus por um ídolo? Não, não só isso. Tem muitas formas da gente negociar a fé. Porque a fé, como eu disse, ela tem que ser inegociável. Eu faço porque eu creio e ponto. Nada muda minha mente, nada muda minha conduta. Mas como que eu posso negociar a minha fé? Algum palpite? Omitir? Omitir o quê, Sônia? Vamos supor, você está dentro da igreja. Como que você nega a sua fé dentro da igreja? Você já parou para pensar nisso? Porque o povo de Israel aqui, eles estavam o quê?
no livro de Juízes 1:1. Eles estavam obedecendo parcialmente. Ó, andar com pessoas que Deus não quer que andamos, sim, você nega a fé. Porque quando você anda com uma pessoa corrompida, você se corrompe. É mais fácil a pessoa te corromper do que você converter ela. Por quê? Tem gente que vai evangelizar os outros e desvia junto. Ter vergonha de pregar o evangelho, sim, você nega a fé. Porque você sabe, conhece a verdade e não leva adiante. É uma forma de desobedecer a palavra, como a Sônia falou ali, ó, por completo. Quando eu nego a fé, quando eu não cumpro a palavra. O povo de Israel, ele só obedecia parcialmente. Eles não obedeciam por completo. Então, a partir do momento que você obedece parcialmente, você já está negando a fé. A minha fé tem que ser inteira, porque Deus, ele não aceita metade. Deus, ele não aceita ficar dividindo espaço. E às vezes a gente começa a criar teorias na nossa mente, teorias dentro do nosso coração, que a gente começa a colocar Deus em segundo plano. Porque a gente começa a olhar para a Bíblia e só acreditar em parte dela, não acreditar num todo. E quando eu e você não acredita no todo, o que que a gente faz? A gente obedece só pela metade. Esse é o perigo. Obedecer pela metade. Então, assim, ó, tem gente que está na igreja, ama Deus, ama a palavra, mas não quer batizar. Ama Deus, ama a palavra, crê em Deus, mas não quer casar, regularizar a vida. Tem pecado. Ama Deus ou ama a palavra, mas não quer ser fiel, porque ai, tá apertado, porque não concorda, porque acha que dá mil e uma desculpa. Então, assim, o que que adianta eu amar a Deus, eu crer em Deus e eu obedecer parcialmente? Aí eu começo a fazer o que o povo de Juízes 1 fazia. Negociava a fé, obedecia parcialmente. Então, aplicação da mensagem hoje. Não acreditar no chamado também, né? Tem coisas que a gente nem só não acredita, tem coisas que a gente quer fugir, né? Como que eu nego minha fé? Deus manda você fazer tal coisa. Você fala assim, ó, "Ah, acho que não é para mim, não. Não é. Ah, isso aí eu não quero. Gente, a coisa que eu sempre peço para Deus apartar de mim o cálice, ele fala, não aparta, não bebe. É o chamado pastoral. Eu falo para Deus, Deus, eu não tenho essa vocação. Eu não tenho. Deus fala, bebe isso aí logo para passar. Não fica teimando, não. Por quê? Porque ministério não é fácil. Ministério é surreal de desgaste, é uma batalha espiritual. E quanto mais você vai amadurecendo. Que nem, ó, quando eu comecei no ministério, faz 15 anos que eu sou pastora. Quando eu comecei, nossa, eu tinha aquela sede de ganhar as nações, o mundo, né? Ilhas, continentes. Hoje eu falo, Deus, eu quero terminar viva. Se eu terminar viva, eu já venci. Do resto, pai, ó, toca o barco. Porque não é fácil. Tem dia que eu falo, meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar para mim, quem dirá para os outros. Ai, meu pai, se alguém precisar de mim hoje, que Deus precise, Deus, eu falo. Porque não é fácil. Você sabe, você que está aí há anos no Evangelho, você fala, meu Deus, quando rejeitamos o ensinamento. Sim, toda vez que a gente desobedece uma área da palavra, é porque a gente rejeitou o que a Bíblia diz sobre ela. Você pode ter certeza. Toda vez que uma pessoa não tá em obediência com uma área, porque ela tá rejeitando o que está sendo ensinado.
Exatamente, Cristiane. Assim, ó, se eu for pro céu, tá bom. Nossa. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele termina a carreira, ele fala assim, ó, eu, Paulo, nem sei se faço parte mais do corpo de Cristo. Aí eu fico pensando, se ele, autor do Novo Testamento inteiro, quase, não sabe se foi, imagina nós. Que pretensão. Eu falo, Deus, se o Paulo não foi, não foi mais ninguém. Abandona, deixa quieto, só fecha a tampa. Morreu tudo. Mas é uma pergunta para você aplicar para a tua vida. Você tem obedecido parcialmente? Porque obedecer pela metade é desobedecer por completo. Segundo, para a gente aplicar de Juízes 1, você tem convivido com o inimigo por escolha? Porque Judá não expulsou os inimigos por escolha. A Bíblia fala. Juízes 1, eu acho a Bíblia maravilhosa porque não esconde nada. Juízes 1, versículo 19. E foi o Senhor com Judá, ou seja, Deus abençoou ele. Ele despovoou as montanhas, mas não expeliu os moradores do vale, não mandou embora os inimigos, porque tinham carros de ferro. Talvez você está convivendo com o inimigo por escolha. Ele escolheu, falou assim: eu tinha que expulsar, mas eu não vou expulsar porque eles têm carro, né? Não é que eu preciso dos carros. A ideia, olha a ideia do cara. Então, Israel permitiu que os canadeus continuassem ali, porque achou que não ia causar tanto mal. Mas a presença dos cananeus ali fez eles fazerem laços espirituais. Aprenda uma coisa, quando você deixa o inimigo ficar na tua vida, o que que é o inimigo? Um pecado, quando você deixa um hábito, um costume permanecer na sua vida por escolha, você vai criando um laço espiritual com aquilo. Então, aqui, ó, você tem tolerado hábitos, influências ou relacionamentos que claramente desviam seu coração de Deus? Gente, tem coisa que nos desvia, tem coisa que não é para nós, coisa que não dá. Tem coisa que todo mundo vai poder fazer, mas você não, por quê? Porque você é mais fraco nessa área e isso não é para o teu mal. Quando Deus fala assim, ó, se aparta, é cuidado. O Senhor, ele vela pela nossa alma. Ai, sai de mim todo só. Então começa a pensar, aí, eu estou convivendo com algum inimigo da minha alma por escolha? Tem algum hábito que eu não estou vencendo? Tem alguma influência? Se eu estava pensando isso, eu fiquei pensando, falei, Deus, o hábito que eu tô, que eu preciso matar na minha vida é a comida. Gente, acho que eu peguei o hábito de comer. Eu peguei um gosto para comer, é sério, quer ver doce. E aí eu vi, porque uma coisa é você ter fome, né? Outra coisa é você ter hábitos. Eu vi que eu comecei a adotar alguns hábitos de comida. Eu falei, Deus, isso aqui não é certo, não, não é do Senhor, não. Isso daqui está virando um trem espiritual aqui. Tô perdendo o controle. Aí o Senhor falou o quê? Não convive com isso. Faça jejum. Hey, pensa no ser humano que está sofrendo. Eu falo, pai, me ajuda. Aí eu olho e falo, aí eu não sei se eu tô fraca espiritualmente ou viciada na comida. Porque assim, é uma coisa, gente, assim, que parece, mas é uma coisa assim, sobrenatural. Porque é hábito, hábito. Observe nos teus hábitos que você considera comum, tenta tirar alguns do seu dia, talvez assim, uma televisão, um celular. Ai, vou passar menos horas no celular. Você vai ver o tanto que você fica naquilo e você às vezes não se dá conta. O tanto de tempo que você perde. Porque nós percebemos a dependência quando a gente, ó, dá uns cortes, quando a gente corta. A gente corta. Então, observa, se responda.
Você tem convivido com o inimigo por escolha? Será que você escolheu deixar o inimigo só porque tem os carros bonitos? Só porque é uma comida gostosa? Só porque é um hábito que te sacia? Pensa nisso e arrume seu coração. Pastora, tomar um detox antes de qualquer alimento ajuda bastante. Os verdes, né? Eu tô tomando hibisco. Adorei. Vivo de hibisco. Vermelhinho, geladinho. O detox dos verdes não desce. Aí eu não vou comer porque eu vou vomitar. Mas eu tô. Pensa que eu não tô? Eu tô. E semana que vem eu vou apertar mais ainda, apertar o pé no jejum. Porque trata, né? Aí eu tô trocando doce, eu tava muito no doce, por água saborizada. Nossa, e isso aqui, ó, água com gás, que eu gosto. Nossa, um fardo de água com gás na paz do Senhor. Aí eu falo, olha, formiga que eu virei, misericórdia, sai de mim. Sai, vai sair, em nome do Pai. Vamos lá. Confiança exige perseverança. O que que faltava para Israel vencer por completo e expulsar os inimigos? Confiar em Deus no início ao fim. Irmãos, às vezes a gente não arranca algumas coisas da nossa vida porque a gente fica com medo de ficar sem. E tem coisas que a gente não faz porque a gente tem medo de não dar certo. Essa é a realidade. Israel aqui estava pensando assim: se a gente expulsar todo esse povo, se nós precisar deles, manda sim, Sônia, eu vou querer sim, tá? Vai que eu faço. Meu marido que vai gostar, ele gosta de umas coisas natureba, mas me manda, por gentileza. Os Juízes um é um espelho, nos mostra que acontece quando a gente se contenta com vitória parcial e ignoramos a vontade completa de Deus. Queridos, tem hora que Deus quer nos abençoar tanto que nem a Bíblia fala ali, ó, que Deus foi com Judá. Deus abençoou. Então Judá falou assim: opa, Deus é na minha vida. Só que não era só aquilo, ele tinha que fazer completo, ele tinha que expulsar os inimigos para fora. Só que aí eles se contentaram com aquela migalha de Deus, porque eles obedeceram um pouquinho, Deus abençoou um pouquinho, então tava o quê? Tava bom. Só que o nosso Deus, ele quer um coração, uma vida por inteiro. Ele não quer só um pouco. E ele quer um coração que obedece o quê? Por amor, por confiança, né? Não por conveniência. Ah, Deus, eu vou te obedecer nessa área porque vai ser bom para mim. Não, eu vou te obedecer porque eu te amo. E a pergunta para a gente fechar hoje: você está pronto para obedecer completamente quando for difícil? Talvez você fale, ah, eu estou sempre pronto, eu sou muito obediente. Então, sonda os inimigos que você tem permitido no teu coração. Para quê? Para você arrancar e não ter o mesmo comportamento que as tribos tiveram aqui em Juízes 1. Não mandar os inimigos embora, conviver com aquilo que fazia mal por conveniência, né? E por rebeldia, porque Deus não tinha mandado ficar, e você começar a viver o que? As bênçãos de Deus por completo, não só por migalhas, em nome de Jesus. Amém? Alguma pergunta sobre a nossa aula de hoje? Semana que vem nós vamos avançar aqui no livro de Juízes, não, não? Então vamos orar, vamos agradecer ao nosso bom Deus. Pai, muito obrigado pela tua graça, fidelidade, misericórdia, sabedoria e a tua presença. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a cada dia a identificar os inimigos da nossa alma, inimigos que nós cultivamos dentro do nosso coração, áreas em que nós resistimos em te obedecer. Vai, Senhor, nos dando sabedoria e sabedoria do alto, para que nós possamos, ó Pai, cumprir a tua palavra
e viver a completude, a totalidade das tuas promessas sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, amanhã nós temos o nosso relógio de oração. Escolha um horário, né? E lá nos horários está um motivo de oração, daquilo que você vai orar. Sábado, depois eu estou terminando de fazer um post, vou compartilhar lá com vocês. Sábado, sábado é que dia? 4, 5, 6. Véspera da independência, ou acredito que é no domingo. Não, é no domingo, domingo dia 7, né? Domingo vai acontecer uma lua de sangue. Domingo, eu vou abrir jejum então no domingo. E a lua de sangue, ela é um portal. Ela é um portal, é um dia onde os bruxos satanistas, eles vão estar invocando a alta magia ferozmente. Por quê? Porque o eclipse, ele altera as marés. E as marés alteradas, eles podem pedir para os demônios das águas com mais facilidade, vamos assim dizer, para mim explicar para vocês. E toda data comemorativa de uma nação se abre um portal. E, infelizmente, neste ano, vai acontecer um eclipse, né? Aonde terá uma lua de sangue. A lua de sangue na Bíblia significa juízo. E os demônios vão estar sendo invocados e o portal da nossa nação estará aberto. Então é um dia que vai ser muito pesado espiritualmente. Ore pelo nosso Brasil, peça misericórdia sobre os justos, peça misericórdia sobre a tua vida. Ore para que o Senhor guarde o seu povo diante das frequências que vão estar sendo liberadas, diante das maldições que estão sendo lançadas. Peça para o Senhor te guardar, guardar os justos e guardar a tua casa. E é um tempo da gente profetizar, da gente profetizar e declarar a bênção sobre a nossa nação em nome de Jesus. Porque é para um tempo como esse. Sim, eu preciso explicar. Sempre que eu tiver a oportunidade, que tiver esses eventos, eu vou estar explicando. O Senhor, ele nos levanta neste tempo para quê? Para que a gente venha fazer a diferença. E aí, ó, o que acontece nesses ataques? Como a gente está no mês de Yom Kippur, o mês que está iniciando tudo, os tribunais de Deus estão em ação. Lá no céu, se você pudesse chegar lá hoje, e você ia dar de cara com muitos e muitos tribunais acontecendo. Então, agora é um tempo que, com essa liberação do eclipse, lua de sangue e ser aniversário do nosso país, o que que acontece? 5 ataques financeiros, dívidas que voltam à tona, tá? Elas, eles começam a retroceder, porque o inimigo ele pede que abre os livros contábeis do passado, gerando peso e vergonha, tá? Portas fechadas, porque é ajuste de conta, a gente está num tempo de tribunal, tá? Então, alguns clientes somem, algumas coisas não dão certo, porque é o tempo. Descontrole nos gastos, né? Por isso que é um mês a gente ter um autocontrole. Rupturas de parceria, muita sociedade acaba, tá? O diabo semeia muita briga entre sócios, porque é tempo em que ele quer fazer romper os laços, tá? Porque é um tempo de conserto. E o ataque também será nos sonhos, né? Porque você fica com os portais muito suscetíveis.
Então, como o céu está em extremo movimento, está tendo tribunal, está tendo eclipse, está tendo alinhamento de planeta, está tendo tudo, você começa a voltar a sonhar com pobreza, ataque sexual, briga, confusão, macumbaria. Por quê? Porque você adentra nos portais. Então, assim, ore, jejue. Vai fazer jejum do pôr do sol do sábado ao pôr do sol do domingo? Deixa eu só confirmar a data da lua de sangue. Peraí. Porque senão seria bom na virada do dia. Acontecerá do dia 7 para o dia 8, ó. Queria ver o horário. E, gente, vai ser o eclipse mais longo da história. Vai ser 82 minutos de eclipse. 82 minutos de frequência. É, deve ser do dia 7. Que eclipse. Madrugada de 8 de setembro. Vai ser de. Então, abre no domingo depois das 6, a partir das 6 horas. Seria bom. Aqui. Para os brasileiros, a transmissão será prevista para começar meio-dia. Meio-dia, horário de quem? Vocês lembram? Do domingo. Lilith e Apolo. Lilith e Apolo. Porque para mandar a frequência. A seta que voa ao meio-dia e vai até às 8h55. É, gente, pesado. Eu vou mandar no grupo, tá? E mas faça, jejue, ore, busque a Deus, peça para o Senhor ter misericórdia, em nome de Jesus, tá bom? Nós oramos? Oramos, né? O TDAH, gente, hoje tá um sonho. O que eu deixei de fogo ligado hoje, não tá escrito. Queimei feijão, fiz. Aí eu tinha que fazer um negócio. E eu tinha que desligar um fogo. Aí eu fui, desliguei. Aí eu voltei para desligar de novo, vi que estava desligado. Eu tirei uma foto. Hoje eu tive que tirar a foto. Deixa eu tirar uma foto para ver o que eu fiz. A mente. Misericórdia. Vamos lá, vamos tirar a nossa foto. Mostra a sua face e o seu sorriso. Vamos lá. Vamos lá andar de mula, né? Vou printar a tela, hein? E beijo para vocês. Até quinta. Em nome de Jesus. Fica com Deus.